Igreja, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 5. Hoje começamos um sermão novo, ou melhor, uma série de mensagens nova, o Sermão do Monte. Claro que eu não vou conseguir pregar tudo num sábado só, né? Mas eu quero começar com vocês hoje, pregando aquilo que alguns dizem que é o coração do Evangelho. Imagine que na sua vida, qual é a parte mais importante do seu corpo humano? O que vocês acham? O seu coração, né? Que para de bater já era. Então imagine que no Evangelho do Senhor, o sermão do monte ou da montanha é o coração do Evangelho. Pegaram? Amém? Então hoje eu quero começar a pregar, serão alguns sábados aí, domingos que eu vou pregando sobre o Sermão do Monte, e eu acredito que para nós há uma indagação muito grande de como levarmos uma vida cristã no mundo secularizado, no mundo pluralista, no mundo sincretista. Que é isso, pastor? Eu pego um pouco daqui, um pouco dali, eu englobo tudo isso num pacote só e eu crio a minha própria religião, o meu próprio Jesus, o meu próprio Evangelho, né? Então, como nós reagimos diante a tanta diversidade que nós vemos aí fora, né? Então, o que é o caráter cristão? Qual é a maneira que nós, cristãos, temos em relação à lei de Deus? Será que ela deve estar na vida cristã ou será que ela já acabou em Cristo Jesus? Será que a lei de Deus ainda permanece? Como que nós, cristãos, podemos ficar livres da ansiedade desse mundo ansioso? Essas são perguntas que o Sermão do Monte responde. Que mais? O que é errado de um espírito crítico, vir na igreja, criticar o pastor, criticar o louvor, criticar a liderança, criticar nos irmãozinhos? Qual é o problema em tudo isso? Por que nós temos que ter um discernimento espiritual, temos que ter um entendimento das Escrituras? Será que nós, cristãos, podemos exercer dons espirituais como a liderança, como os pastores, e ainda assim sermos verdadeiros cristãos? Então, cada uma dessas questões, igreja, e dessas perguntas, diga assim, o Sermão do Monte responde isso. Então, o Sermão do Monte, que começa em Mateus 4, 23, vai até o 25, começa em Mateus capítulo 5, que nós vamos hoje esmiuçar um pouquinho, e nós vamos hoje trabalhar do versículo 1 até o 16. Ele, se não é o trecho mais importante das Escrituras, é também um dos trechos mais mal interpretados das Escrituras também, ou mais discernido das Escrituras. Então, esse título, claro que não foi Jesus que deu, o Sermão do Monte, Agostinho de Hipona, em 300 e poucos aí, depois de Cristo, e nós podemos ver no Sermão do Monte, eu quero aqui só introduzir o que nós vamos falar. Ele exibe o senhorio, diga assim, senhorio, e a autoridade de Jesus. Qual é o tema central do Sermão do Monte? Reino de Deus, ou reino dos céus. Essa expressão, reino de Deus, reino dos céus, elas são sinônimas, elas são iguais, equivalentes. Mateus traz reino dos céus, porque ele como judeu não poderia falar Deus, porque para eles Deus era muito sagrado, o nome do Senhor em vão ele não poderia falar. Então ele traz, em vez de reino de Deus, ele traz agora reino dos céus. Mas quando a gente pega os 4 evangelhos, tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus, equivalem, amém? Então nós aqui, hoje estamos aqui para pregar o coração do evangelho, eu estou aqui para pregar o coração do evangelho, aleluia. Então, irmãos, para mim é um motivo de alegria, porque assim, nós como cristãos hoje precisamos entender de fato o que é a igreja, entender de fato que você representa a igreja onde você está, e que, meu querido, às vezes, os seus amigos não vão vir aqui no culto, no sábado à noite ou no domingo, mas eles vão ver todo dia você. E eles observando como você conduz as coisas, eles vão ver se realmente você tem Jesus ou não. E o Sermão do Monte, ele fala isso para nós, ele mostra isso para nós.
Então, eu quero aqui, de antemão, já desconstruir algo aqui. O Sermão do Monte não é uma utopia, ou seja, não é algo surreal, que só os apóstolos caminharam sobre isso, sobre essas palavras. Não é algo que está fora ou na contramão do mundo, do nosso mundo cristão, não. É algo verdadeiro, amém? Não é uma lista de obrigações. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Ela não é uma lista de obrigações, faça isso, faça aquilo, deixe fazer isso, deixe fazer aquilo, para que a gente possa herdar o reino de Deus. Mas sim, é uma descrição real, verdadeira, de características minhas e suas, de um verdadeiro cristão. Então, sabe, não é uma lista de obrigação. Deus não quer te obrigar a nada. O próprio Luiz falou aqui, Deus não quer te obrigar nem a você dar o dízimo e a oferta na igreja. Porque Ele não está preocupado com o seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. Mas Deus está preocupado com o seu coração, o coração do dizimista, o coração do ofertante. Amém? Então, sabe, Ele não visa, o Sermão do Monte, trazer desespero para nós. E a gente vai começar a escutar agora as bem-aventuranças e falar, meu Deus, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou responder a esse Sermão do Monte? E quando eu falo sermão, igreja, eu estou falando um sermão que tem início, meio e fim. O sermão do pastor tem início, meio e fim. Então o sermão de Jesus também tem início, meio e fim. É isso que nós vamos tratar nessas semanas, amém? Então, é um manifesto de Jesus para que a gente entenda o nosso estilo de vida. E quando eu falo de reino de Deus, eu não estou falando de um reino só, que geograficamente é limitado. Mas eu estou falando de um reino aonde a Bíblia fala que o Rei dos Reis, o nosso Rei soberano é Cristo Jesus. Então hoje nós como igreja, meus irmãos, nós estamos aqui restaurando, transformando tudo aquilo que o pecado fez, para que quando Jesus volte, isso esteja preparado, para que Ele possa reinar e governar aqui junto conosco. Porque a Bíblia fala que nós somos comprados como reis e sacerdotes dessa terra. Até aí tudo bem? Todo mundo está entendendo? Diga um aleluia bem grande aí. Então, meu querido, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, Ele foi exaltado. A Bíblia fala em Mateus 28, 18, que o próprio Pai, o próprio Deus entregou sobre Ele toda a autoridade nos céus e na terra. Então hoje, Jesus está mediando o governo de Deus sobre a terra. E vocês acham que é através de quem? De mim e de você. Então, meu querido, entenda que no reino de Deus, no reino dos céus, Deus não vai incluir todo tipo de pessoa, mas aqueles que cumprirem com as normas que Ele mesmo criou, elaborou e que entendeu e aprendeu do seu Pai, do nosso Senhor. Então imagine, meus irmãos, um reino. Vamos pegar aqui uma cidade, um reino. Existe um rei, e esse rei, ele governa, ele dá as diretrizes. Nós somos esses servos do seu reinado, súditos do seu reinado, amigos do seu reinado. Ou seja, nós temos que ouvir e cumprir, obedecer aquilo que o Senhor está determinando. Então o Evangelho não é aquilo que você pensa ou acha, mas é aquilo que você crê, obedece e confia na palavra do Senhor. Aleluia! Então tire os seus achismos, tire os seus sofismas, tire os seus ais, os seus eus, coloque de lado, tire as suas mazelas, coloque de lado. E vamos hoje se atentar à palavra de Deus. Porque no Sermão do Monte nós vamos entender qual é de fato o nosso estilo de vida como cristão? Amém? Fale para quem está do seu lado, eu sei que você não pode abraçar, cuspir, mas dá para falar. Diga assim, no reino de Deus, há uma ordem. Por isso, está aqui o nosso estilo de vida. Não é sobre o quando e o então, é sobre o aqui e o agora. Nós não estamos aqui brincando de casinha. Nós estamos aqui restaurando para que o Senhor volte. É logicamente que a consumação final, plena, total,
vai se dar quando Cristo vier, com a segunda volta. Mas hoje nós, em certa parte, parcialmente, nós estamos aqui restaurando muitas coisas. Aleluia! Então, meus queridos, não é um sermão que eu quero que você entenda que é para ser uma vida perfeita em um mundo perfeito, mas sim uma vida de um reino em um mundo caído. Aleluia! Então, como você reage a tudo isso? Como que você está diante de Deus? E aí Deus começa a falar com as bem-aventuranças, as beatitudes. Do verso 3 ao 10, nós vamos ler juntos. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E aqui, quando Jesus escolhe se assentar, é porque Jesus agora assume uma figura e um papel de autoridade. Isso era algo muito comum com os rabinos e os mestres. Eles se assentavam em pedras, em lugares que eles próprios estipulavam, e ali eles começavam a ensinar, e foi isso que Jesus fez. Continuando. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, paramos aqui um pouquinho. Então, meus queridos, isso aqui expressa essas bem-aventuranças que nós vamos ler a partir do versículo 3, algumas traduções trazem a palavra bem-aventurança, em versões mais antigas por beatitude. Sabe, você já escutou aquelas pessoas beatas? Já ouviu falar sobre isso? Os beatos. Então, beatos, no original hebraico e aramaico, vem dessa palavra bem-aventurança. Mas no grego, mudou um pouquinho a palavra, ela vem da palavra do original grego Macários. A palavra bem-aventurança vem de Macários. E juntando tudo isso, significa bênção, repita, bênção. Diga assim, eu ser abençoado, é eu ser aprovado. Amém? Então, irmão, se eu sou abençoado é porque eu estou sendo, repita, se eu estou sendo abençoado, se eu sou bem-aventurado é porque eu sou uma bênção, eu sou aprovado, amém? Aleluia! Por que eu quero que você entenda isso aqui? Porque hoje nós vamos falar só sobre bem-aventuranças. Então coloque ali a bênção, a felicidade, a alegria. O ser aprovado vai remeter às outras coisas. Então essas beatitudes, as bem-aventuranças, elas descrevem sim as qualidades e objetivos do verdadeiro discípulo do Senhor. Mas aqui uma coisa que me chama a atenção, eu quero que você se atente para cá, a ênfase não é faça isso, que você conseguirá Y ou outra coisa, mas sim a qualidade de uma pessoa espiritual que tem isso, vai alcançar e receber outra coisa. Vocês estão conseguindo entender? Porque se eu colocar aqui que vocês têm que fazer como regra, como obrigação, pode se tornar uma religiosidade barata na sua vida. Porque do lado de fora eu só obedeço, mas aí no meu coração é desobediente. Do lado de fora, às vezes eu não olho para uma pessoa, uma menina bonita que passa na minha frente, desculpa minha esposa que está aqui, mas o meu coração está cheio de prostituição e adultério. Então, por mais que do lado de fora eu não estou olhando, dentro do meu coração estou pecando. E Jesus nos liberta de toda a religiosidade e nos coloca a viver uma verdadeira espiritualidade na nossa vida rotineira, diária. E há uma grande diferença entre eu ser religioso, religiosidade, e eu ter a verdadeira espiritualidade em Cristo. Porque uma reflete que eu preciso experimentar o quanto Deus é bom, agradável, perfeito, enquanto outra eu só cumpro regras. Eu só cumpro ordenanças. E meus queridos, Deus é muito pessoal. Deus criou eu e você, nós estávamos falando hoje de manhã sobre isso. Porque Ele quer se relacionar. E essa é uma das maiores bem-aventuranças da nossa vida, se relacionarmos com o nosso Pai, amém? Então vamos lá, primeiro versículo 3 das bem-aventuranças diz assim. Nessa parte você tem que dar um aleluia para não ficar muito vazio. Aleluia! Vamos junto. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguns aqui confundem
E Jesus ele coloca as bem-aventuranças numa ordem correta. Uma vai puxando a outra. E nessa primeira Jesus fala assim, olha, bem-aventurados são aqui, volta lá. Volta o versículo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguns aqui confundem que pobres aqui é quando o cara é pobre de verdade, financeiramente. Irmãos, pobreza financeira não é sinal de espiritualidade nem aqui nem na China. Porque tem um monte de gente pobre que é orgulhosa que é o extremo. Concorda comigo? Como tem pessoas ricas, como eu, não de dinheiro, mas de saúde e beleza, que eu vou herdar o reino. Então aqui a pobreza que Jesus está falando é quando nós olhamos para nós mesmos, para Deus, e começa a tomar um susto e falar, meu Deus, como eu preciso ser pobre de espírito, colocando a minha reverência diante do Senhor, colocando a minha humildade diante do Senhor, e percebendo o quão pequeno eu sou diante dEle. Então ser pobre de espírito demonstra um profundo arrependimento, diga arrependimento. Esse é um dos passos para a porta do reino de Deus. Arrependimento, meus irmãos. E arrependimento não se dá só quando nós se convertemos, quando nós nascemos de novo em Cristo. Mas o arrependimento se dá todos os dias da nossa vida. Quando nós dobramos o nosso joelho em oração e nós falamos, Pai, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sei o quanto eu preciso ter o temor, a reverência, o respeito diante da sua soberania, da sua grandeza, da sua formosura, aleluia. Então isso demonstra para nós o que é arrependimento. Os pobres de espírito são aqueles que conhecem e admitem a sua depravação, reconhecem a sua natureza caída de Adão, e que nós não merecíamos o céu, mas sim o inferno, que nós somos aquele pozinho, aquele caquinho, e aí nós somos que nem Lucas 18:10, a respeito de dois homens, e a Bíblia fala, o fariseu e o publicano, e o fariseu em pé dizia assim, orava, né? Aqui é um exemplo, Deus, eu te agradeço, fariseu, eu te agradeço porque sou como os outros homens, não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, vê se não é você aqui, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, mas aí o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, olhava com medo, com temor, mas batendo no peito dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, aleluia, que sou pecador. E aí Jesus fala através desse exemplo, eu lhes digo que esse homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Então você quer voltar para sua casa justificado diante da presença de Deus? Seja humilde, tenha reverência na casa dele, tenha reverência diante da presença dele, tenha pobreza em seu espírito, entendendo quem Deus é. Eu não quero saber quantos anos você tem no Evangelho, isso não te salva, meu querido. O que te salva é a tua paixão, é a tua devoção, é a vida que você testemunha lá fora. É isso que vai fazer outras pessoas olharem para você e perceberem o pequeno Cristo, que você é um cristão, pequeno Cristo, olhando para as suas atitudes, como você trata o seu patrão, sua esposa, como você trata os seus irmãos, como você trata o seu pastor, como você trata os seus irmãos da igreja, aleluia. Então, irmãos, aqui começa as bem-aventuranças, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Passando adiante, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aqui Jesus está falando, não é aqueles que choram hoje e amanhã estão fazendo a mesma coisa, tá? Isso é um choro errado, isso é um choro mentiroso, hipócrita. Mas é um choro, irmão, que entende que é pobre diante de Deus em espírito, e agora chora e clama por misericórdia,
Aleluia! Então é um choro, meu irmão, de dentro para fora. Sabe esse choro de dentro para fora? Às vezes esse choro não é nem com lágrimas, mas o seu espírito está gritando dentro de você: tenha misericórdia de mim como publicano. Eu sou pecador, eu reconheço, ó Pai, que se não for a sua provisão diária, eu nem estaria aqui. Você tira o fôlego de vida e eu já era. Então aqui quando Jesus fala bem-aventurados, bênção, feliz, são aqueles que choram, pois serão consolados. Porque à medida que nós se rendemos ao Senhor, é à medida que Ele se revela a nós. Aleluia! À medida que nós choramos por dentro, interiormente diante de nós, esse tipo de tristeza que vem de um verdadeiro arrependimento e humildade, isso traz salvação para mim. E aí o Senhor diz que Ele vai e consola. E aí Ele fala para nós: não temas, eu sou contigo. Eu tenho uma linda história para você. São estes que Deus consola. São esses que se apresentam diante de Deus. Quem aqui teve uma dificuldade muito grande na sua vida? Não foi os dias que às vezes Deus mais falou com você? Por quê, pastor? Porque seu espírito está sensível a Deus. A sua alma também está carente do Senhor. E aí quando nós reconhecemos que pela nossa própria força, porque a verdadeira força vem dEle. Quando aí eu não coloco o meu eu na frente, a minha própria capacidade, intelectualidade, mas sim a sabedoria do Senhor, eu serei consolado, aleluia. Então aqui a Bíblia fala que bem-aventurado são aqueles que choram em arrependimento e humildade, porque serão consolados. Esse choro é o mesmo choro de Isaías, como o Gui orou aqui, Isaías 6. Isaías teve uma visão da sala do trono, e quando ele se deparou com a beleza e a majestade de Deus, a Bíblia fala que ele caiu como morto. E ele falava: tenha misericórdia de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e prego e falo a um povo de lábios impuros. E a Bíblia fala que então um anjo vai, arranca uma brasa viva do altar da tenaz e coloca sobre os seus lábios. Por que sobre os seus lábios? Porque Isaías era profeta, ele proferia, e os lábios dele estavam impuros. Irmãos, quando a igreja do Senhor entender como Isaías entendeu, e chorar como ele chorou, nós seremos transformados, nós seremos consolados por ele. E é isso que Jesus fala nesse verso número 4, passa para frente. Bem-aventurados os mansos, ou os humildes, pois eles receberão a terra, ou a terra por herança. Eu gosto mais aqui da tradução mansos. Então entenda, eu sou pobre de espírito, eu choro por causa disso, e agora eu me torno manso. E alguns acham que mansidão é não ter personalidade, isso é mentira. Alguns acham que mansidão aqui é uma pessoa indecisa, medrosa. Não, mansidão é quando eu coloco o desejo dos outros à frente dos meus desejos. Isso é ser manso, meu irmão. E a mansidão de Deus, meus queridos, é quando a Bíblia fala, através de Paulo, quando eu considero os outros superiores a mim mesmo, aí eu sou manso. O que hoje o mundo prega? O capitalismo, o materialismo. Agarre que é teu. E o resto que? Pode responder aí. Que se dane, que se exploda. Mas uma pessoa que é pobre de espírito, que chora e é consolado, é mansa. Coloca o interesse dos outros à frente dos seus próprios interesses. E a Bíblia fala que Jesus demonstra isso. Em João capítulo 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos, sendo o rei deles, sendo o mestre deles. Ou seja, Jesus ele coloca o exemplo à frente disso.
Jesus fala em Mateus 11, 29, aprendei de mim. Essa é uma oração constante na minha vida. Aprendei de mim a ser manso e humilde de coração. Meus queridos, falta humildade no nosso coração. Falta mansidão em nossos corações. E aqui Jesus ele fala, olha, o homem manso, o homem aqui, homem e mulher, é o homem que aprendeu, diga para quem está do seu lado, o homem e a mulher mansa, aprendeu a gratidão, a graça de Deus, a se submeter ao Senhor e ser gentil aos pecadores. Então, meus queridos, Jesus está falando uma coisa para nós. Você recebeu a graça? Sim. Entenda ela e viva ela. A Bíblia fala que através da graça, nós somos agraciados, abençoados. Então, que nós sejamos mansos, como Jesus foi. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qual é a sua fome e a sua sede? De um cristão deve ser a justiça. Pensa comigo, todo dia você come, né? Tirando os dias de jejum. Fome e sede são elementos essenciais na vida de qualquer ser humano. Sim? Amém. E essa deveria ser a nossa fome e a nossa sede diária por justiça. O que é justiça? Dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Não aquilo que ele merece, mas aquilo que ele precisa. Então eu pratico justiça quando eu dou ao outro aquilo que ele precisa. E nós, queridos, precisamos no reino de Deus termos todos os dias fome e sede por justiça de Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu olho alguma coisa de errado, principalmente na televisão, nas redes sociais, cara, aquilo me inquieta. Não é com você assim? Aquilo chega a dar uma gastura por dentro. E aí você pensa, meu Deus, até quando isso? Até quando esses políticos vão ser assim? Até quando isso e aquilo? Até quando os escândalos nas redes sociais por coisas erradas? E aí a fome, a sede por justiça começa a aumentar no nosso coração. E esse é um dos sinais que nós cristãos precisamos ter e saber que nós estamos vivendo uma vida digna de ser imitada. Uma vida que agrada ao Senhor. Aleluia! Um pastor americano ele diz assim, quando se trata da profissão de fé, nós cristãos, eu não conheço teste melhor para uma pessoa aplicar a si mesma do que um versículo como esse. Se para você esse versículo tem fome e sede de justiça, se para você esse versículo é uma das declarações mais abençoadas de toda a Escritura, pode ter certeza de que você é um cristão. Mas se você não tiver sede e fome de justiça, analise a sua própria vida, porque alguma coisa está de errada. Então, pobre de espírito, choro e sou consolado. Sou manso, coloco as prioridades dos outros à frente das minhas. E tenho fome e sede de justiça. Então você consegue entender a ligação de um versículo com o outro, sim? Amém? Diga amém, meu querido. E a Bíblia fala que a fome e a sede, elas não são coisas passageiras. Até você não comer quando você está com fome, aquilo fica te incomodando. Então é isso. A igreja do Senhor não pode estar acomodada diante a tanta injustiça no mundo. Ela precisa ter fome e sede. Sabe quando você está com fome, você fica na larica, você fica um dia inteiro de jejum? Aí o que geralmente a gente faz? A gente come um boi quando a gente chega em casa na janta. Não é assim? Não deveríamos, mas a gente faz isso. Ou pede uma pizza. Ou pede um X, um tchê-x, um tchê-dog. E você só mata a fome quando você comer. Nós só vamos matar a nossa fome quando nós praticarmos justiça. Nós só vamos matar a sede quando nós praticarmos a justiça. E vamos ser aqui sinceros. Quando você faz bem a alguém, não parece que o seu dia é diferente?
Imagine você praticar justiça todos os dias, de alguma forma ou outra. Então Jesus fala, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque deles será a sua herança. Passamos adiante, amém? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E qual a diferença entre a misericórdia e a graça de Deus? A misericórdia é Deus não nos castigando quanto merecemos. E a graça de Deus é quando Deus nos abençoa sem a gente merecer. Parece até um paradoxo, mas não é. E quando aqui a gente fala de misericórdia, a gente está falando de uma libertação do julgamento de Deus sobre a nossa vida. Enquanto a graça é um favor que eu não mereço. Então nessa bem-aventurança, Jesus pede uma coisa para nós. Sejam misericordiosos. O que é isso? Se libertem do julgamento que vocês têm de si próprios e das pessoas que caminham do seu lado. Você é o justiceiro da lei? Você é daqueles que estão na igreja cuidando da vida dos outros? E só esperando o irmãozinho pecar para você falar mal dele? Você é daquele que regula tudo, espírito de crítica, né, Luiz? E aí Jesus fala, bem-aventurado são aqueles que fazem parte do meu reino, são aqueles que são misericordiosos, que se libertam desse julgamento. Então, meu querido, uma coisa eu falo para vocês, podemos até julgar atitudes erradas, mas o julgamento de pessoas não cabe a mim e a você. O Senhor é o justo juiz. É Ele que vai decidir quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. O que nós podemos, como cristãos, e nós vamos ver depois, é sermos promovedores da paz. Estabelecermos a verdade de Deus sobre essa pessoa. Mas não empurrar, não obrigar, só mostrar para ela. E através do conhecimento da verdade, ela liberte-se daquilo que está atrapalhando a vida dela. Então, quando nós exercemos misericórdia, nós falamos para os aflitos, para os incrédulos, que nós anteriormente éramos como eles. Eu coloquei até um exemplo aqui. O cristão que é perdoado, ele perdoa. Então por que você se culpa? Nós somos agentes de transformação e reconciliação. Então, meu querido, à medida que eu sou perdoado, e por que você não libera o perdão? Você já foi perdoado. Não, mas eu não fui errado na história. Cristão não tem lado certo e errado, cristão perdoa. Ponto. Ah, mas a fulana falou mal de mim. Se tem alguma coisa no seu coração contra ela, vai lá, conversa com ela e fala, irmã, me perdoa. Mas você não fez nada? Não, mas eu só estou falando assim, né? E aí a irmãzinha que falou mal de você falou, meu Deus, eu tenho que me converter mesmo. Porque eu errei e ela veio pedir desculpa para mim, que lógica é essa? Jesus foi um homem perfeito, santo, não pecou, não errou, não fez a sua própria vontade. E a Bíblia diz que ele ora pelos romanos, soldados romanos. Perdoa. Porque eles não sabem o que eles fazem. Então, meus queridos, fomos salvos pela graça de Deus. E a misericórdia, a Bíblia fala em Lamentações 3, 24, ela diz que é o fato de nós não sermos consumidos todos os dias quando a gente acorda. Então nós somos, ela não te salva só pela misericórdia, mas a misericórdia, ela te alcança e por isso você é salvo, e por isso você é misericordioso. Verso 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos repetir isso aí comigo? Vamos lá? Bem-aventurados, continua. Se o sermão do monte é o coração no evangelho, o meu e o seu coração é a fonte de todas as coisas. Provérbios 4:23 diz que o coração do homem é a fonte e o manancial de vida. E que o que contamina o homem não é aquilo que vem de fora para dentro, mas aquilo que vem de dentro para fora.
Então o coração é a fonte de todas as coisas. E Jesus, assim, quando ele fala do coração natural, meu e seu, não é muito animador. Eu quero aqui falar de Mateus 15, 19, quando Jesus fala, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios. Da onde que sai? É do coração, é de dentro então. Os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Mas aí Jesus fala que para a gente ver o reino de Deus como Nicodemos, a gente precisa ser puro de coração. Irmão, tem gente que nunca viu o reino e nunca vai ver. Porque nunca esteve na igreja com o coração. E nunca foi convertido de verdade, foi convencido. Ele acredita que é salvo, mas ele não é salvo coisa nenhuma. Então isso para mim reflete e nos pergunta como está o nosso coração em tempos de coronavírus. Se manteve puro? Porque se nosso coração não estiver limpo e puro, meus irmãos, nós não veremos a Deus. Então isso é muito sério. Salmo 24, recitado por Davi, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo monte? Aqueles que têm mãos limpas e o coração. Como está o teu coração? E a Bíblia fala que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Como eu guardo o coração? Tendo vida com Ele. Porque se eu estou com Ele, eu emano aquilo que eu me relaciono. Se eu estou diretamente ligado à fonte, eu vou emanar aquilo que vem da fonte. Amém? Então, ser puro de coração é ser puro de mente. No Antigo Testamento, o coração e a mente, elas estavam muito conectadas uma com a outra. Mas pensa comigo. Diante a tanta besteira que você vê na internet, como o seu coração se mantém puro? As funções que você realiza. Eu coloquei aqui crenças, motivos, desejos. E aí eu te pergunto, e se pergunte a si mesmo com isso: o meu amor por Deus é puro? Tem nem um resquício? Tem Ele o meu coração todo ou só uma parte? Por que eu falo isso? Porque tem uns que dão um coração para Deus em parcela. Parcelado no cartão. Seguinte, Deus. Eu quero que você mude a minha vida, mas é parcelado, tá? Eu não quero dar tudo de uma vez, eu quero fazer conforme aquilo que eu penso, eu acho. Então assim, o Senhor pode até falar para mim que eu tenho que vir na igreja, isso aí dá de boa, então, meu coração é teu. Você pode até falar para mim que eu tenho que ser um empregado bom onde eu trabalho, então meu coração é teu. Mas não venha falar de dinheiro para cima de mim, porque aí o meu coração é meu mesmo. Não é teu coisa nenhuma. Então, quando Deus fala que o nosso coração tem que estar totalmente dele, é dele por inteiro. Muitas vezes, nós não se submetemos ao senhorio de Cristo. Como assim, pastor? Deus às vezes não está falando coisas para você fazer, mas você é cabeça dura e faz. Deus nem queria que você namorasse, mas você colocou na cabeça que você quer um namorado e uma namorada. Deus nem falou para você que ser o mais rico da face da terra é ter uma conta recheada, mas você atropela todo mundo na sua empresa para ser promovido, ganhar mais e ter mais dinheiro na conta. E eu estou colocando alguns exemplos aqui, mas que como o nosso coração ele pode se perder de uma forma muito sutil, e nós se perdermos no meio da caminhada. Então, quando Jesus fala bem-aventurados são aqueles que são puros de coração, são aqueles que são sinceros diante de Deus. Está doendo? Fala. Não estou bem? Fala.
Porque muitos vêm para a casa de Deus com o coração mentiroso. Aí a gente pergunta, você está bem? A cara dele já demonstra tudo, né? Que ele não está bem. Não, pastor, está uma benção. Só a tua cara que não está uma benção. Não esconda de Deus o que Deus já sabe. Para quê? É só para você ficar mais ferido. E para você alimentar traumas, feridas na sua vida, que lá na frente vai virar um câncer. Então seja puro de coração, diga para quem está do seu lado, seja puro, seja sincero diante de Deus, porque assim você vai ver Deus. Foi por isso que o ladrão da cruz esteve no paraíso com Jesus no mesmo dia. Porque ele poderia ter feito um monte de caca na vida dele, mas quando ele aceitou Jesus, ele foi puro de coração, por isso ele viu a eternidade. É, pastor? Sim. Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos. Quem é o maior pacificador da história? Cristo Jesus. Ele estabeleceu a paz entre você e Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus agora se oferece como um sacrifício vivo, como oferta agradável diante do Senhor, e estabelece novamente a paz que eu e você não tínhamos com o Senhor. Então, quando eu falo que nós temos que ser pacificadores e estabelecer a paz, Jesus foi o príncipe da paz. Eu estou falando que essa paz é objetiva e relacional, e não subjetiva e emocional. Essa paz não envolve uma aceitação ou tolerância passiva, como muitos pensam. Vi uma coisa errada. Vou ficar de boa, nem vou falar nada. Irmãos, você é um promovedor da paz aonde você está. Lance verdade sobre aquele lugar, sobre aquela pessoa, para que ela caia em si e volte-se ao Senhor. E aí você de fato estabeleça a verdadeira paz e não a falsa paz. A gente até brinca que na igreja os irmãos eles não brigam. É excesso de comunhão, né? O irmão não briga. Mas uma igreja que não tem briga não é igreja. Sério? Sim! Parece que até estou brigando com vocês aqui, né? Mas não estou. Tem que dar umas treta na igreja, meu irmão. Sim, tem que dar. Qual é o problema? O irmão está se afundando nas drogas. O irmão está se afundando no sexo à vontade. Você não fala nada? Não, irmão, Deus vai falar contigo. Deus colocou você do lado dele para você falar, para você liberar a verdade, para você ficar quieto, você é um cagão. Irmãos, nós somos chamados para promover a paz, claro, com amor. Você não vai dar uma pancada lá seco. Mas com amor, você fala, querido, isso não é bom para a sua vida. Você está me entendendo? Então, quando Jesus ele fala bem-aventurados os pacificadores, é porque ele está esperando de mim e de você, nós promovermos a paz onde nós estamos. Não, mas Deus toca. Claro que Deus toca, através da tua vida, cabeça. Quando que você vai entender isso? Então, meus irmãos, a paz não é não falar nada. Eu não vou falar nada, porque senão você está vivendo uma falsa paz. E Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas a... Claro que aqui nesse contexto ele está falando de uma forma diferente, mas a gente pode pegar esse paralelo e trazer, porque Jesus estabeleceu a paz na terra. Através do quê? Da verdade, do conhecimento da verdade. Ele tirou as escamas da religiosidade das pessoas. Ele demonstrou uma santidade social que os fariseus não entendiam. E muitos falam, né? Não, mas Jesus não falava nada. Como que não? Jesus ele trazia o amor porque ele era o próprio amor, mas ele estabelecia a paz de verdade, a palavra. Amém, meus irmãos? Então, precisamos estabelecer a paz. Verso 10 até o 12 eu quero ler. Bem-aventurado os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino do céu.
Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem-se todo tipo de calúnia contra vocês. Repita, alegre-se. Seja alegre. E regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os crentes, os verdadeiros discípulos que vão reinar com Cristo no reino de Deus, descritos nessa bem-aventurança, são aqueles que se determinaram a viver como Jesus viveu. Se você não está disposto a morrer por Jesus, você não está disposto a viver com Ele aqui na terra. E quando eu falo perseguição, pode ser que você pense lá nos irmãozinhos, né? Ajoelhados. Os caras atrás, né? Ou com a arma ou com o facão. E pode ser que aqui nunca chegue assim. Mas vamos trazer essa perseguição aonde você trabalha, dentro da sua casa, com pessoas que não têm o mesmo credo e a mesma perspectiva de fé que você. E aí é aquele ditado, né? Quando você chega lá, os irmãozinhos falam, ô crentão, fanático. Não podemos falar mal dele, ou não podemos falar de coisa, não podemos nem mostrar a foto nude, né? Porque senão vai que... Nos grupinhos que você participa aí, né? Ah, e lembrando você que você participa desses grupos aí, você não faz nada, irmão. Jesus vai te pegar. Vai te pegar hoje. Eu oro para isso. Não, mas eu nem vejo. Por que você está no grupo? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Os irmãozinhos vêm aqui e falam, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Aí o que eles esperam de nós? Tatuagem é coisa do diabo. Eu falo, pode fazer. Como assim? Mas a sua mãe sabe, o seu pai sabe, o seu pastor sabe? O pai e a mãe sabem, mas o pastor está falando agora. Eu falei, que legal. Então não faz. Mas brincadeiras à parte, é isso. Meus irmãos, perseguição é quando todo mundo acha que é o mais excluído da turma, né? Que ninguém está te ouvindo. E ali você sofre perseguição a rodo. E aí Jesus fala, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. E daí Jesus fala mais. Tenho alegria. Então quando alguém fala mal de você, sorri para ele. Não fica triste, sorria. Fala, que alegria, você está falando mal de mim. E o que a gente faz? Estou falando mal de mim na rede social. Não deu like para mim. Alegre-se. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, injuriados pelo nome do Senhor, porque a alegria, o fruto do Espírito está com Ele, e não existe alegria maior do que a dele, provida pelo Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, regozije-se, fala para quem está do seu lado, alegre-se, porque isso é a prova, diga, é a prova de que você será recompensado. Então os discípulos de Jesus têm de determinar seus valores da perspectiva da eternidade, convencido de que suas tribulações leves e momentâneas, do presente momento, produzem para eles um peso eterno de glória que supera todas elas. E a minha oração nesses dias tem sido, grava a tua eternidade em mim, porque tudo que nós estamos vivendo, construindo, será passageiro. Não viva pelo agora somente, viva por aquilo que virá. Sim, não viva por resultados, eu tenho falado isso. Não viva pragmático, você ora só quando Deus te responde, quando Deus não te responde, você para de orar. Você é um crente que vai morninho, que precisa se converter.
Porque eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu não vivo por resultado, eu vivo por Jesus, por Cristo. E se Ele não fizer comigo, Ele vai fazer com as pessoas que vão pegar o meu legado e construir em cima daquilo que eu fundamentei. Então, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês: se nada acontecer aqui, eu vou continuar feliz, porque eu preguei o Evangelho, eu fiz aquilo que me coube, que esteve ao meu alcance. Não deu nada certo, continua. E nós vivemos uma geração imediatista, total. Não é nem para amanhã, é para ontem, não é para hoje, é para ontem. E aí Jesus fala, é tudo dentro do meu tempo. Você quer ser vitorioso e abençoado? Processos. Aí o jovem, eu estou falando aqui jovem, contexto geral. Aí o jovem não gosta dos processos. Jovem gosta de atalho. E uma vida com Deus não é atalhada. Uma vida com Deus é de processos, meus queridos. Porque Deus vai te forjar, Deus vai te preparar para Ele colocar mais pressão em você. Porque quanto mais Ele te oprime, mais óleo sai sobre você e mais pessoas são tocadas. É como o azeite de oliva, quanto mais você prensa ela, mais óleo ela sai. E é isso que Jesus espera de mim e de você. Quanto mais você é perseguido, quanto mais falam de você, mais Jesus é anunciado, mais Jesus é pregado, mais Jesus é anunciado. Então tenha motivo de alegria, amém? E aí no verso 13, eu estou finalizando, do 16 ele fala assim, vocês, ele está falando para quem aqui? Para nós discípulos, para os discípulos daquela época, quem seguia Jesus, vocês são, agora repita, sal da terra, diga eu sou sal da terra. E ele continua, mas se o sal perder o seu sabor, como eu vou restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Diga assim, eu sou a luz do mundo. Coloca os versos aí, meus queridos. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os outros que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, depois que ele falou todas as bem-aventuranças, que você é uma bênção depois que você for aprovado em tudo que você ouviu. E aí você vai fazer parte do reino. Ele fala agora que vocês são do meu reino, testemunha agora. Mostrando que vocês são sal da terra e luz do mundo. Sal, irmão, duas funções. Dar sabor e para que os alimentos não se consumam. E é isso que eles usavam muito antigamente. Então, duas coisas aqui. Você serve para dar sabor nesse mundo tão sem sal e tão sem sabor. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que Deus espera, Jesus espera de nós, que nós como sal da terra, venhamos conservar coisas boas desse mundo, para que essas coisas não se deteriorem. Então aqui está o primeiro exemplo, o primeiro testemunho, ele usa o sal. E aí ele fala, olha, se você não está cumprindo com a sua função, o sal não serve para nada. Ele não serve nem como depósito de lixo para ser jogado na rua. Então olhe para cá. Você vai afetar e influenciar pessoas para bem ou para mal. Mas se você ficar neutro, você não salga ninguém. Você não tempera a vida de ninguém. Você não permite que as outras coisas não se deterioram, coisas boas. Então você não serve para nada. A palavra está dizendo isso. Cristão de verdade é cristão que é visto a uma longa distância como a luz do mundo. O primeiro ele usa a figura que coloca essa luz num cume, num monte alto. E quando nós estamos chegando numa cidade, e uma cidade está em cima de um monte, você consegue ver aquela luz irradiando a quilômetros de distância. A segunda figura da luz, Jesus traz que nós agora somos luz do mundo, e que a candeia, nós
Não podemos ser colocados embaixo de uma cama, mas sim num lugar onde outras pessoas sejam iluminadas. Então, a resposta que o mundo tanto espera vem de você. A luz só vai fazer diferença no meio das trevas. Então não fique caminhando só com gente que é de luz. Caminhe com quem é treva e traz essas pessoas da treva para o seu lado, para que ela se torne uma luz como você. Pare de ser crentinho evangélico polarizado que só caminha com gente da sua tribo. Uma luz só faz diferença no meio das trevas. E aí Jesus se compara com a luz do mundo. Ele ilumina todos os habitantes da terra, eu e você. Fique de pé. Baixa um pouquinho o violão aqui. O Senhor está falando para nós, como sal da terra e luz do mundo: não conforme-se com este mundo. Através do sal e através da luz, não retire-se do mundo, não se esconda. Pare de se esconder, meu irmão. Tem muitas pessoas que através do brilho e a luz que há em você, de Cristo Jesus, serão afetadas, influenciadas e alcançadas, amém? Então o Sermão do Monte é o rei escrevendo e descrevendo as normas para os seus súditos, para nós. As bem-aventuranças não se concentrem naquilo que nós temos que fazer, mas sim descrevem o pacto e a aliança que nós temos com Ele. Nós somos abençoados. Aonde nós estivermos, nós temos aliança com Cristo. Nós somos diferentes, amém? Diante disso, testemunhe com a sua própria vida, com as obras que você cristão tem e deve dar, para que as pessoas sejam afetadas e influenciadas por você.